Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Café com Economia. E nesse Café com Economia, nós temos a querida e já conhecida de muitos de vocês, professora Carla Fabiane Iori. Ela que é uma grande especialista em vários assuntos históricos, econômicos, né? Uma grande amiga também. Bom, a professora Carla, ela tem mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né, a UniOeste, especialização em gestão financeira e contábil pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí e graduada pela Universidade Estadual de Maringá. Ela atua, né, como professora de economia na Unicesumar desde 2009. Ela também já foi instrutora do SENAC. Dos anos 2002 a 2011, atuou na instituição financeira HSBC e, atualmente, né, ela também desenvolve algumas pesquisas, já realizou também, né, e desenvolve pesquisas na área econômica e política. Além de tudo, também ela é formada em História, né, professora que terminou já a graduação em História. E para esse nosso, bem-vinda a esse nosso Café com Economia. Obrigada, professora Laís. É sempre uma experiência interessante ouvir o próprio currículo, né? Porque eu acredito que cada um de nós, quando ouve ou lê, vem à mente assim uma trajetória que para cada um tem as suas dificuldades, os seus percalços, mas uma experiência, um encantamento muito grande. Então, para mim, é muito gostoso saber que eu consigo fazer uma coisa que eu gosto, que é estar no universo da economia, estudar economia, ter um pouco dessa multidisciplinaridade, então trazer a história através dessa minha formação de forma mais pontual, né? Porque a gente já vê história em economia, né, professora Laís? Então, mas contextualizar com questões que envolvem geopolítica, que envolvem histórias de continentes, de países específicos, e trazer isso para o universo da economia. E ainda me alegra saber que, por muito tempo, eu fiz parte do universo financeiro. Então, é um jeito de conversar com toda a economia. E falar desse tema hoje aqui, né, que provavelmente a professora Laís também vai falar alguma coisinha aí para apresentar a temática, é fugir da questão teórica propriamente, é falar de coisas que a gente vivencia, é falar de economia mesmo, porque economia envolve infinitas tomadas de decisão que nós fazemos ao longo do dia. Então, é falar de vida, de decisão, de coisas que nós vivenciamos assim a todo instante. Então, é com muita alegria que eu participo, agradeço o convite da professora Laís e vamos conversar um pouco, né? Vamos trocar umas ideias aí de tudo que está rolando e do que se desenha para o futuro, né, professora? Isso mesmo, professora Carla. E para esse nosso Café com Economia, a professora Carla vai falar com a gente a respeito da quarta revolução industrial. Nós já passamos por tantas revoluções, né, por 3 revoluções industriais, e agora temos essa quarta revolução industrial que está sendo muito falada, muito divulgada. Mas, afinal, o que vem a ser essa quarta revolução industrial, professora Carla? Olha, hoje eu ouvi uma fala de um professor, porque agora eu também voltei a ser estudante, e isso se deu numa sala de aula de psicologia, que é onde eu estou agora caminhando também para entender mais de economia. E o professor disse assim: é muito difícil trazer respostas simples para questões complexas. E essa pergunta, Laís, ela é uma questão complexa que exige uma resposta da mesma ordem, sabe? Porque essa definição, ela perpassa, assim, toda a história da humanidade, na verdade, né? Com esse nome de Revolução Industrial, quarta Revolução Industrial, como o próprio nome diz, ela é a quarta dentro dessas características de fenômeno revolucionário. Mas para chegar até nela, que a gente vai tentar falar,
Nós passamos pela Revolução Agrícola, nós passamos pela Revolução Neolítica, nós passamos pela Revolução Científica, vários movimentos que transformaram o modo da humanidade se relacionar, da humanidade se organizar socialmente, né? Porque tem uma coisa que eu gosto de pensar, que é simples, nós nascemos pertencendo a tribos, cada um à sua maneira, família, dentro de uma religião, dentro de um processo educacional, dentro de uma cultura de um país. E essas tribos, ao longo do tempo, né, fazendo aí uma caminhada histórica, elas foram se modificando, elas foram aumentando de pessoas, de fato, né, foi crescendo demograficamente. E nós chegamos nessa questão complexa que é hoje, em termos de uma grande tribo global, que se a gente pode pensar assim. Então, de forma muito simplista, dá para pensar assim, meu Deus, como nós nos organizaremos com tantas pessoas e tentando ter acesso, né, conversar com todas diante de tantas diferenças e de tantos elementos que constituem a economia, elementos que são complexos mesmo. O que eu quero dizer com isso, antes de responder o que vem a ser, tá, Laís? Eu acho que muito do que a gente comenta hoje, nossa, que dia corrido, nossa, não estou aguentando fazer tudo isso, meu Deus, está muito puxado. Mas é porque viver em sociedade, e não tem como ser diferente, a vida só existe porque o outro existe, senão nós continuaríamos, nós todos... Bom, a vida só existe porque a gente precisa de uma mãe, né? Ninguém nasce sozinho, ninguém brota da semente, né? Então, existe um antes, não vamos chegar aqui na temática de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Isso aí a gente guarda para um momento com uma cervejinha do lado, porque a questão é complexa, né? Não dá para... O fato é que nós vivemos num momento histórico em que eu me organizo junto com a Laís para elaborar o link dessa transmissão. Eu estou conectada com a aula que eu pude ter pela manhã. Eu tenho um aplicativo que me dá os recados da escola das minhas filhas. Eu tenho um aplicativo para informações do meu pet. Eu tenho uma série de coisas para lidar, né? Então, a vida vai se tornando cheia de elementos. Talvez antes, né? Só para a gente contextualizar mesmo, Laís, quando havia menos tecnologia, a vida era mais simples porque a gente tinha que lidar com menos coisas. Mas as dificuldades existenciais e filosóficas sempre existiram. Enfim, uma série de coisas nesse sentido, né? Que é comum a todo ser humano. O que a gente tem hoje de mais complexo é lidar com muitos elementos e organizar. Pois bem, fazendo essa caminhada só para a gente sintonizar tudo isso, dá para pensar que esses movimentos que nos fizeram chegar até aqui em termos de transformação foram muitos. Em que pese a quarta revolução industrial está muito pautada na velocidade com que nós estamos mudando a forma de nos relacionarmos. Vou facilitar um pouco. Quando nós descobrimos fogo lá atrás, mudou tudo, foi um ponto de inflexão, porque a gente passou a comer diferente, o dente passou a ter uma função diferente, porque a gente conseguia cozinhar, você não precisa mais rasgar o alimento, aquilo já consegue fazer um movimento de deglutição melhor. As coisas foram facilitando muito a partir da descoberta do fogo. Mas o tempo para essa adaptação era grandiosíssimo comparado ao tempo da máquina de hoje, né? O tempo cronológico de hoje. Aí a gente passa pela Revolução Agrícola, no sentido de que a gente começa a perceber qual é a sistematização da natureza, as estações, se eu jogo a semente, como eu faço, eu tenho um controle maior. Passo da cultura nômade, de estando em cada lugar para buscar comida ao longo do tempo, eu consigo ser sedentário, ou seja, cravar um espaço ali no passar dos anos e produzir ali, ficar naquele lugar, ficar paradinho ali. Esse também foi um movimento que mudou muito as relações. A gente já não precisa mais ficar cruzando os continentes, né? E aí, dando um salto histórico, antes de chegar na primeira Revolução Industrial,
A gente tem a Revolução Científica, que foi muito importante para a Revolução Industrial, no sentido de que o homem começou a contestar as verdades absolutas da igreja, que teve o seu papel fundamental para aglutinar essas pessoas, né, essas tribos, essas comunidades, e tentar explicar essa lógica existencial. Uns pensadores começam a falar, olha, eu acho que não é bem por aí. E começam a estudar, tem todo um movimento ali, e vão descobrir coisas, vão entender que eles podem, vamos colocar uma aspas aí, dominar a natureza. O estudo, descobertas, inovações, e aí a gente já tem um avanço tecnológico nesse sentido, porque essas ferramentas para atuar na natureza, para modificar o trabalho, vão aumentando. E a gente combina na primeira Revolução Industrial, né? Cronologicamente, ali nos anos 1760. Essa primeira Revolução Industrial tem como marco a máquina a vapor, né? Então, o que representa em termos assim físico, tangível, a Revolução Industrial? A primeira, a máquina a vapor. Dali você sai do processo puramente artesanal e introduz a máquina, você começa a ter um trabalho que produz em escala, não é mais aquela coisa pequenininha para resolver um problema pontual, que você vai demorar um monte para conseguir fazer aquilo de novo. Ok, você começa a produzir em escala. Quando você começa a produzir em escala, por uma série de motivos históricos, você começa a ter as cidades, porque a produção está em comunidades que se aglutinam em torno daquela produção ali. O papel do campo começa a ficar deslocado. É ali o início dessa forma como nós nos organizamos, que podemos chamar de capitalismo aqui. Primeira Revolução Industrial, ok. Aí os homens descobrem que eles podem ser bem poderosíssimos, bem fofos, e chiquérrimos e ricos, e aí eles começam a disputar poder, começam a querer juntar o poder com a ciência para descobrir novas tecnologias. Chegamos na segunda Revolução Industrial, marcada pela eletricidade, gramofone, bicicleta, muitas outras coisas foram possíveis a partir da primeira Revolução Industrial. Então, a segunda Revolução Industrial, ali no final do século XIX, ali nos anos 1880, 1890, né? Meio que a virada do século XX, assim, aí a gente tem a segunda Revolução Industrial. Pois bem, na década de 1960, chegam os computadores, né? Passou a Segunda Guerra Mundial, muita coisa se descobriu por conta do período entre guerras, e aí nós começamos a desenhar a internet ali, mas essa terceira Revolução Industrial caracterizada pelo papel do computador, por esses sistemas integrados ali, pelo começo da microeletrônica, né? Enfim. Aí chega o computador, década de 1960. Isso vai avançando, a gente vai se desenvolvendo, vai usando mais a internet. E aí, o que nós temos agora, nesse século XXI, que junto com o Klaus Schwab, que é o economista que, para falar para o Fórum Econômico Internacional, publicou um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, que é muito base dessa minha fala aqui, a gente pode pensar nessa questão das tecnologias disruptivas. Spotify, Netflix, essas tecnologias que estão mudando a nossa forma mais uma vez. E para nós agora está evidente, porque está no nosso dia a dia hoje, né? Uma coisa importante, que eu já vou deixar você falar, Laís, você sabe muito bem que quando eu começo eu não paro, é difícil dar espaço. A questão é que a velocidade dessa quarta revolução industrial, ela é gigante comparado aos processos anteriores. Então, você tem uma revolução, a primeira revolução industrial que começa em 1760, ela vai, dentro dessa dinâmica, até final dos anos 1800. Comecinho dos anos 1900, vai até a década de 60, 1960, começa a terceira revolução industrial. Ali, a partir da década de 90, a gente já tem uma disseminação da internet, que a partir principalmente dos anos 2000 vai ficar muito evidente. E aí a gente pode pensar, e aí é uma coisa que eu gosto de pensar, é que a partir da pandemia,
não li nenhum trabalho nesse sentido fazendo essa associação, tá? É um jeito meu de pensar aqui. A partir da pandemia, iniciada em 2020, com essa fala do Klaus Schwab para o Fórum Econômico Internacional, falando desse movimento da Quarta Revolução, eu arriscaria dizer que a partir da pandemia nós adentramos num novo momento histórico. A gente não precisa pensar que que o mundo vai ser comunista, socialista, ou, enfim, se dividir em termos de polarização, ficar brigando direita, esquerda, comunista, socialista, ou pessoal da direita, enfim. É porque o que muda é o contexto histórico mesmo. A gente não precisa mudar de forma de organização econômica, sabe? Então, são muitas mudanças entre nós, a partir de tecnologias, que é o que o Klaus Schwab chama, né? Essas tecnologias disruptivas, que é disruptiva que no sentido de que vai mudar absolutamente a nossa forma de se relacionar. Eu gosto de pensar que, assim, eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho 2 filhas, mas a mais velha é de 8 anos. Ela nasceu em 2013. Ainda não tinha Netflix. O que ela assistia de canal infantil era TV a cabo. Ela tinha que ter um pouquinho de paciência para assistir o desenho que ela preferia. Agora não, porque ela assiste só Netflix, ela assiste a hora que ela quer. O que eu percebo? Uma impaciência gigante, porque tudo está no tempo dela, ao clicar um botão, né? Então, nós vamos ter outros tipos de profissionais no futuro, nós vamos ter... no livro ele coloca, sabe, Laís, muitas coisas, muitos dados interessantes que vão mudar a partir dessas tecnologias. Nós vamos ter, acho que, mais imediatismos, né? Vai mudar completamente, acho que, a nossa percepção. Nós já somos imediatistas, já estamos vivendo isso, até mesmo por conta da pandemia, essa aceleração do pensamento e tantas outras coisas. Eu acho que o futuro, quem está vindo aí, vai ser um pouquinho pior, né, professora? Eu acho que vai ser já é uma novidade para nós, essa geração que está vindo, né? Uma novidade assim, como fazer? É um dilema, né? Como com essa velocidade toda? Exatamente. Vamos ter aí algumas, talvez até umas consequências graves, né, em relação a isso. Mas, professora, e qual que é a principal diferença entre a quarta revolução industrial e a terceira? É a questão realmente desse aumento de informações? Eu acho que tem justamente essa questão das informações, mas se a terceira veio com computador, se ela nos trouxe essa integração de informações, agora o que vai caracterizar, Laís, essa quarta revolução industrial é a inteligência artificial, né? O papel da robótica, a gente atende telefones e fala com robô, né? A internet das coisas, esses veículos autônomos, a impressão em 3D, ele até fala, o Klaus Schwab no material, que ele imagina até 2030, se não me engano, os carros impressos em impressora 3D. Então, o papel da impressão 3D, a nanotecnologia, biotecnologia, e os dilemas que virão disso, sabe, Laís? Quando a gente pensa na questão da genética, por exemplo, a partir pensando nessa biotecnologia, a gente cai em dilemas éticos absurdos, né? Coisas muito difíceis de pensar, principalmente para mim, que não sou da área da saúde. Como imaginar que você pode escolher a partir de um óvulo, do espermatozoide ali, a cor do cabelo, o jeito de ser, personalidade, e aí? Né, a gente cai em outros dilemas. Posso fazer isso? Como é isso, né? Então, essa diferença se dá a partir dessas tecnologias propriamente. E como que essa revolução industrial ela vai afetar a nossa economia? Já que a gente está tendo aí, então, uma grande aceleração, e vamos ter ainda mais, né, da robótica e, enfim, de tantas outras áreas. Será que isso vai afetar positivamente a economia ou negativamente, no sentido de, por exemplo, aumentar ou reduzir
a quantidade de pessoas empregadas? Será que a quarta revolução industrial vai gerar uma substituição da mão de obra? Nossa, fantástico. Porque, assim, vai gerar. Vai gerar. Operadores de telemarketing, por exemplo. Segundo o Klaus Schwab, vai acabar. Né? Não tem caminho para eles. Profissionais dessas questões fiscais. Eu não vou colocar aqui o contador, porque tem muitas funções, né? Mas funções assim que um algoritmo resolve em termos de contas a receber, contas a pagar, segundo ele, também estão fadadas. O papel do motorista vai mudar, né? Porque nós vamos ter essa automação dos veículos. Tem uma coisa interessante também, Laís, que são economicamente a noção de propriedade privada que está mudando muito. Nós temos Uber, Airbnb, essa questão do compartilhamento, sabe? Então, eu não preciso ter uma propriedade, nem poderia, né, querida? Mas eu não preciso ter uma propriedade em Miami, né? Então, eu vou dizer que eu não preciso. Não é que eu não posso, eu não preciso. Por quê? Eu posso usar um Airbnb, ou eu não preciso mais me apegar na necessidade de ter um veículo. O Uber traz essa possibilidade. Só que são tecnologias, veja que interessante, né? Diferença econômica. Esses protagonistas econômicos, eles não produzem o que eles vendem. Então, o Facebook não produz nada. O que ele faz é essa troca de informações em termos de rede social. Uber não produz um veículo, é um sistema. Airbnb não produz, ela não constrói uma casa. Então, nós estamos saindo dessa esfera que, principalmente nós, em termos de teóricos econômicos, essa esfera da produção efetiva para um outro movimento. Então, é um caminho necessário e urgente para nós, economistas, repensar essa ciência, sabe? Eu acho que é um convite urgente, porque nós estamos saindo do foco dessa produção, de fato, para um outro movimento global que está acontecendo. Não sei se eu me faço clara, sabe, Laís? Mas esses protagonistas, a Amazon, hoje o cara mais rico do mundo é o dono da Amazon. Ela não produz um livro, né? Então, em termos econômicos, nós estamos passando por um processo intenso de transformação. O que me resta pensar é que para que isso ocorra de uma forma assim minimamente saudável, para a gente não ficar com uma visão, que a visão que a gente tem, suponho eu, é uma visão temerosa, porque a gente não consegue, ninguém consegue, o Klaus Schwab não desenhou como vai ser o futuro. Nós estamos falando de coisas que estão mudando, mas a gente não sabe para onde isso vai. Nós estamos tateando esse caminho. Portanto, para que isso se ocorra de forma saudável, o que dá para pensar é que esses atores globais, essas pessoas que estão discutindo grandes problemas econômicos, grandes questões econômicas e que são os detentores de poder e detentor econômico de fato, precisam olhar para a questão distributiva. Por quê? Se nós estamos vivenciando a quarta revolução industrial, ainda tem 17% da população mundial que não vivenciou a segunda. Eles não têm eletricidade. O que gera um abismo social, um abismo de riqueza, no qual, se nós não olharmos para isso, vai ser difícil num futuro, nossos filhos, netos, enfim, as próximas gerações, conversar uns com os outros, porque vai parecer gente de espécie diferente, sabe? Assim, o cachorro conversando com o gato é outra espécie, porque quem vivencia essa digitalização consegue ter um objeto, um mouse produzido por uma impressora 3D, como é que ele vai conversar com uma pessoa que não vivencia uma eletricidade, um saneamento básico? Verdade. São problemas econômicos. E, professora, já que você entrou até nesse quesito, e como então que fica as economias emergentes? Como que as economias emergentes serão afetadas por essa quarta revolução industrial? Laís, é
eu acho que é olhar, é que esses países possam olhar com um trabalho efetivo para esse movimento que está vindo, sabe? Resolver e se comprometer. Comprometer como? Ter seriedade no trabalho e se comprometer com questões dessa ordem para que essas nações possam efetivamente acompanhar essas mudanças juntos com esses grandões que já estão estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? É olhar com seriedade a política de emissão de carbono, porque os países já estabelecidos estão levando essa temática muito a sério, né? Então, você olhar questões ambientais, é você olhar a questão do capital humano, qualificar essa mão de obra, fazer uma linha tênue que funcione entre setor privado e setor público, né? Fazer um compromisso, de fato, com a sociedade para que a gente reflita e tome decisões olhando para esse caminho que está vindo. Então, olhar para a precariedade do trabalho, você comentou da questão do trabalho, né? Os trabalhos que vão acabar. Então, como é que vai ficar essa precariedade do trabalho? Nós vamos soltar à margem essa população que depende de um trabalho como o operacional de telemarketing? Então, a gente desemprega e pronto, não olha mais para eles. Vai ter que desenvolver políticas públicas, olhar para essa parcela da população e tentar colocar em prática problemas de longo prazo. Se isso não ocorrer, se nós continuarmos, por exemplo, como nós vivenciamos uma política, uma questão política no Brasil, por exemplo, podre como a gente não vai conseguir sucesso, né? Porque a gente olha governo por governo, né? Não tem uma política de longo prazo. Se o público não conversar com a sociedade, se a política não colocar a voz da sociedade assim ativa, para que a gente possa elaborar um desenho a longo prazo, aí nós vamos ficar à margem e aí vai ser assim. O que me vem à mente é aquelas placas tectônicas, sabe, que se afastam assim, e aí não tem o que faz juntar, sabe? Aí o problema vai ser muito grandioso mesmo. Aí vai ser uma questão realmente, uma agenda muito negativa, como se diz hoje em dia. É preciso olhar com muita seriedade para tudo que está vindo. Não dá para brincar, não. E, na verdade, né, professora, se a gente não parar realmente, até mesmo para fazer um investimento muito grande em questão de educação, e aí eu falo não apenas para que as pessoas possam fazer uma graduação, enfim, até mesmo em cursos técnicos mesmo, porque quem que vai operar essas máquinas com grandes tecnologias se as pessoas não tiver conhecimento? Né? Elas querendo, nem que seja para apertar um botão que seja, vai precisar de tecnologia. E essas máquinas também, querendo ou não, se qualquer coisa acontece, vai precisar de alguém para também resolver esse problema. E se não tiver estudo, se não tiver capacitação dessa força de trabalho, nada vai adiantar, né? Então, realmente, aí as nossas economias emergentes, como, por exemplo, né, o próprio Brasil, vai ficar muito para trás nesse quesito. Que a gente precisa também dessa mão de obra qualificada, que atualmente a gente sabe que o nosso país é precária a mão de obra qualificada. Exatamente. Bom, e aí, olhando também, né, para esse lado, o que nós podemos fazer para, pensando já nessa quarta revolução industrial, então, de que forma que a gente pode se preparar para essa nova realidade? Laís, eu resolvi fazer psicologia também. Porque o que sempre me passa pela cabeça é que eu tenho que fazer coisas que o algoritmo não faz. O que o algoritmo fizer não precisa de mim, né? E isso é um jeito também de eu crescer, de eu fazer essa coisa tão na moda que é essa palavrinha autoconhecimento, né? É extrair de mim coisas que muitas vezes eu nem sei que eu sou capaz, que eu posso fazer. É colocar, de fato, criatividade, colocar a sua verdade nas coisas, é procurar o conhecimento, é não parar de estudar,
é olhar para esses temas com curiosidade, como quem quer entender mesmo, porque reproduzir tarefas, enfim, está fadado. O algoritmo vai fazer, a inteligência artificial vai fazer isso, né? Então, há um caminho muito positivo, de muito crescimento, que a gente pode... também gosto de pensar que se um vírus tão invisível foi capaz de modificar todo um universo, né, todo um planeta, com um poder, assim, fabuloso, negativamente falando, por que eu não posso, a partir das minhas ideias, do meu trabalho, também fazer um pouquinho? E isso pode ser transformador. Obviamente que nós vamos precisar dessas instituições, desses grandes atores globais, né? Esses caras que comandam o mercado financeiro, nós vamos precisar desse olhar deles para uma economia mais cooperativa, sabe? No sentido de cooperar mesmo. Não dá para sair disparado e querer ir sozinho. Mas um jeito esperançoso de transformar cenários, como a gente está vendo, como a gente comentou, da questão do Afeganistão, essa questão migratória que é fruto de um processo econômico, do imperialismo, enfim, é a partir do conhecimento, é a partir de uma tomada de decisão mais criativa, que procura, de fato, solucionar e não tapar o sol com a peneira. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Obrigada, professora Carla, por essas palavras, por tanto conhecimento que você trouxe aqui hoje para a gente, e também por tantas reflexões, né, a respeito do quanto a gente ainda precisa aprender, se desenvolver para não ficar para trás, mas realmente para que seja possível pensar em um futuro, né? Exato. Não ficar realmente esperando que esse futuro caia de bandeja, né? Enfim, então agradeço pela sua presença e por tanto conhecimento compartilhado aqui conosco no Café com Economia. Eu que agradeço, Laís. Eu acho que é bem isso, não é nem ficar para trás, é não ficar fora, né? É tentar ficar dentro, porque a coisa está vindo, está acontecendo, mas ela tem bastante coisa para ser positiva. Nós estamos discutindo a inclusão, nós estamos ainda que se debatendo, mas procurando respeitar aquilo que nas minhas gerações anteriores não existia. Nós estamos tentando incluir a mulher no mercado de trabalho, dentro desse contexto de igualdade. A gente está discutindo coisas que eram para ter sido discutidas lá atrás. Então, tem muita coisa boa e que, ainda que seja um futuro assim inseguro e opaco até, né? Turvo, não dá para a gente enxergar muito bem, mas tem muita coisa boa que pode acontecer a partir desse nosso olhar mesmo, de debater, discutir, refletir incansavelmente. E é um pouco do que eu gosto de deixar, um pouco do que eu quis deixar aqui, de um assunto que me chama tanta atenção. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade. Bom, novamente, obrigada, professora Carla. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Café com Economia e ativar também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal Café com Economia. Um grande abraço e obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Até mais!